A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5 do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título Como ler as Escrituras. Leia a Bíblia, conhecendo o seu autor. Isso é de suprema importância. É a melhor maneira de estudar a Bíblia. Ela é o único livro cujo autor, que é Deus, está presente quando se lê. O autor de um livro pode explicá-lo como ninguém. A Bíblia é um livro fácil, ao mesmo tempo é um livro difícil de compreensão. Simples, mas ao mesmo tempo um livro complexo. Não basta apenas ler suas palavras e analisar detidamente suas declarações. Tudo isso é indispensável. Não basta apenas ler suas palavras e analisar detidamente suas declarações. Tudo isso é indispensável, mas não basta. É preciso conhecer e amar o autor, que é Deus, o autor desse livro, que é a Bíblia. Conhecendo o autor, a compreensão está mais fácil. Façamos como Maria, que aprendeu aos pés do Mestre, como está em Lucas 10:39. Aos pés do Mestre ainda é o melhor lugar para nós, alunos, aprendermos. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Devemos ler, estudar a Bíblia e aplicar o que nós estudamos em nossas vidas. Que a Bíblia não é apenas um livro, é a palavra de Deus. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Essa regra é excelente. Ler a Bíblia diariamente. É estimado que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Portanto, não é de se admirar haver tanto deles frios e infrutíferos nas igrejas. Mais do que isso, são anões, são raquíticos, que não crescem por falta de alimento, por falta de estudar, se alimentar da palavra de Deus. Estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, não como uma literatura qualquer, mas estudar a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Estudar a Bíblia com o coração e em atitude devocional, e não apenas como uma literatura qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. As riquezas da Bíblia são para os humildes que temem ao Senhor. Quanto maior for nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. Os galhos mais carregados de frutos são aqueles que mais abaixam. É preciso ler a Bíblia sem duvidar do seu ensino. A dúvida ou a descrença cega o leitor, como está em Lucas 24:25. Leia a Bíblia em oração, devagar e meditando na Santa Palavra. Assim tem feito os servos de Deus no passado, a exemplo de Davi, como está em Salmo 119, 12 e 18, Daniel,
o caminho ainda é o mesmo. Na presença do Senhor em oração, as coisas incompreensíveis são esclarecidas. A meditação aprofunda o sentido. Muitos leem a Bíblia para estabelecer recorde de leitura somente. Ao ler a Bíblia, aplica-se primeiro o que está estudando na vida em si próprio. Senão, não haverá virtude nenhuma. Ao estudar a Bíblia, nós temos que aplicar tudo que nós aprendermos com a palavra de Deus, primeiramente em nossas vidas. Não apenas ler, mas estudar e viver o que estamos estudando. Que a palavra de Deus é rica, é alimento para as nossas vidas. A Bíblia precisa ser interpretada. É preciso deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. O estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. As limitações dos leitores. Nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliam na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Jesus Cristo. A necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. O texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, que é o hebraico e o grego, no período aproximadamente de 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Mateus 5:18. As Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem divina. A autoridade da Bíblia. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Romanos 15:4. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e também dos dons espirituais. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Somente o estudo racional não é suficiente para entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação, nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que nós estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. É o Espírito Santo que nos concede a compreensão do texto bíblico que estudamos.
O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção a fim de torná-lo salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Somente as Escrituras é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso isso seja necessário. A Escritura é sua própria intérprete. A hermenêutica designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que as escrituras têm de ser interpretada e entendida por si mesma. Significa que devemos estudar a Bíblia, seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão das escrituras é o resultado de um único autor divino, que é Deus. Leia a Bíblia toda. Há uma riqueza insondável nisso. É a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos tratados na Bíblia, visto que a revelação de Deus, mediante ela, é progressiva. Como o irmão pensa em compreender o livro que nem sequer o tenha estudado todo? Entender um livro sem ter estudado o seu conteúdo. Como entender? Podemos ler a Bíblia toda, porém jamais a compreenderemos completamente. A palavra de Deus, a Bíblia, é infinita. Mesmo as mentes mais férteis do mundo não podem abarcá-la completamente. Não há no mundo ninguém que esgote a Bíblia. Todos somos sempre alunos. Sempre seremos alunos que precisam estudar a Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Nunca será esgotada. Portanto, há dificuldades na Bíblia, mas o problema é do lado humano. O Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, pode ir revelando à medida que nós vamos estudando a Bíblia, à medida que nós vamos buscando a sua face e andamos mais perto dele. Deus é fiel. A palavra de Deus é inesgotável. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e, sempre que possível, deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões que tem na Bíblia, com uso simbólico, alegóricos. Por exemplo, quando Cristo disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, como está em Mateus 26. Esse texto mostra que o corpo aqui não está no sentido literal, mas no sentido figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isso é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda.
Diz a máxima que texto fora do contexto é pretexto. Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. 2 Pedro 1,21. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cano dentro do cano bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. A Bíblia não precisa colocar nenhuma palavra e nem tirar nenhuma palavra. A Bíblia tem o que nós precisamos. Tem o suficiente que nós precisamos. Não precisa e nem podemos tirar e nem colocar nem uma vírgula. Ela já está completa. Tudo que nós precisamos. A Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia é o nosso guia. Esse é o caminho, é o guia que nos leva o caminho até Jesus, até a salvação. Tudo que nós precisamos está aqui dentro. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Precisamos estudar a Bíblia, mas precisamos que o Espírito Santo esteja conosco para interpretar a Bíblia conosco. Estudar em forma de oração. E que o Espírito Santo nos ajude a interpretar a palavra de Deus. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Que a Bíblia não é apenas um livro literário. Um livro para apenas ser lido. E sim, a palavra de Deus, que precisa ser estudada e aplicada em nossas vidas. Temos que ler, que estudar e aplicar essa palavra em nossas vidas. Com isso, estudando a Bíblia, nós amadurecemos a cada dia. Nos tornamos crentes maduros, prontos para ir para o céu, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A Escritura é a sua principal intérprete. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito auxiliam na correta interpretação. Chegamos ao final da nossa lição de hoje. A conclusão. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada com auxílio, com a ajuda do Espírito Santo. Nesse mister somos auxiliados pela hermenêutica, contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura, que é a palavra de Deus. Chegamos
ao final, que o Senhor possa continuar nos abençoando, iluminando as nossas vidas. E que nós vamos ler, vamos estudar a Bíblia diariamente. Que nós não percamos esse costume, esse gozo de leitura bíblica diariamente. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que nós possamos a cada dia melhorar mais a nossa vida espiritual. Crescermos espiritualmente, chegando mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe.